Fala pessoal, a proposta do vídeo de hoje aí um pouquinho diferente do habitual. A ideia hoje aí é uma espécie de Serrato Responde, né? Então, pautado aí na ideia das diversas perguntas que eu venho recebendo, tanto aqui no canal, mas pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, várias dúvidas que o pessoal sempre tem mandado, achei que seria interessante gravar um vídeo, né? Fazendo uma coletânea dessas diversas perguntas aí, até para criar um elo mais próximo aí com o pessoal que está inscrito e acompanhando o canal. Bom, pessoal, ainda antes de iniciar, né, as respostas às perguntas mandadas, é importante ressaltar dois pontos. O primeiro deles é que as respostas que eu estou aqui dando não são verdades absolutas e incontestáveis, né? Até porque não são todas as perguntas mandadas que são objetivas, que têm uma resposta certa. Então, caso você tenha aí algum adendo ou não concorde com alguma coisa, tenha algum conhecimento a mais, comente aqui no vídeo, mande um link com alguma informação, que daí o conhecimento vai sendo atualizado e nos próximos vídeos eu vou soltando essas informações. Devemos ter em mente que a numismática, assim como qualquer ciência, está em constante renovação e produção de conhecimento. Então, o que a gente tem hoje como fontes para estudo, amanhã são outras, que podem nos dar novas conclusões. Então, não há problema nenhum aí em mudar de ideia ao longo do caminho. Outro ponto fundamental é que, né, feito essa chamada das perguntas, eu gravei os vídeos e ficou muito longo. Então, já vou fazer o número 2 desse aqui. Então, caso você tenha mandado alguma pergunta para mim pelo Facebook e eu não responder hoje, continue acompanhando o canal, que no próximo Serrato Responde vai ter a resposta da sua pergunta. Vamos então às perguntas, né, pessoal? Outra pergunta que temos aqui é do José Renato Castro. Qual foi o ano que se começou a datar as moedas no universo da numismática portuguesa? Então, nas moedas portuguesas, eu tenho aí mais experiência de ver moedas de cobre e prata. Acredito eu que seja aí no reinado do Dom Pedro II, no período que ele ainda é príncipe. Pelo menos em cobre e em prata é o momento que eu começo a ver as primeiras moedas com data. Se bem que o anterior a ele, né, o Afonso, confesso que eu não tenho muito conhecimento, vi poucas moedas desse reinado específico. Então pode ser que tenha alguma que já saiu com data no reinado dele, mas a princípio é essa aí, o príncipe Dom Pedro II ainda como príncipe. Então as datas exatas aí é entre 1667 e 1683. Outra dúvida que temos aqui é do Anderson Schiela. Ele vai perguntar sobre a variante BB, né, aquela variante clássica, erro da moeda de 1922, né, do centenário da independência, sobre o BB corrigido para BR. Como se deu essa correção, qual a estimativa de exemplares e qual o valor de mercado? Então, depois que esse erro saiu na legenda, em vez de ser BR, né, de Brasil, saiu BBUB repetido, inclusive custou aí o emprego do coordenador aí dos abridores de cunho dentro da casa da moeda, o Girardet. Posteriormente foi corrigido. É difícil saber quantos foram corrigidos. Esse erro aparece tanto no R$ 500 quanto no 1.000. De números gerais, né, a gente tem pouco mais de 16 milhões de moedas de 1.000 e mais de 13 milhões de moedas de R$ 500. O número de BB e BR corrigido estão inclusos dentro desse número. Saber exatamente quantas foram é complicado, é difícil ter esse tipo de estimativa. Quanto ao valor, o único catálogo que eu achei aqui que tem essa variante do corrigido é esse aqui do Carmelino Gomes. É o catálogo de moedas de 1818 a 1816. Aqui ele vai dizer que para o BB corrigido, a gente tem o valor de R$ 250 para o 500 e de R$ 300 para o 1.000. A dica sempre para saber se é BB ou se não é aqui à frente do Dom Pedro I, o nome dele, Dom Pedro ponto I. Então, seguindo essa legenda, em teoria todas que tem esse ponto antes do tracinho do 1, do primeiro, seria BB. Outra pergunta que temos aqui é do Marcelo Dentelo. Então, gostaria de saber se as cédulas particulares e vales entram na categoria numismática. Se sim, entraria como uma subdivisão ou nem isso? Me interesso pelo assunto, mas praticamente nada existe sobre o tema, a não ser sobre fichas. Então isso é um
faz parte da numismática, sim, sem sombra de dúvidas, né? Fichas, vales, é, cédulas, todo esse tipo de coisa, mesmo não sendo oficial do governo, entra, a gente acaba estudando, assim como as medalhas, enfim. É um assunto pertinente, né? Não deixa de ser uma subdivisão. O que eu recomendo é esse aqui, Catálogo Geral de Moedas Particulares, Vales e Fichas do Brasil, do Alexandre Barros. É a obra mais conhecida e mais completa que a gente tem no assunto, né? Membro aqui da Sociedade Paranaense, o autor. São 2 ou 3 volumes, se não me engano, essa obra aqui, e volta e meia sai alguma atualização. Sobre o assunto, também é interessante ficar atento nos boletins. Por exemplo, no boletim desse mês aí, esse mês não, né, desse fim de ano aí da Sociedade Numismática Paranaense, tem um artigo sobre cédulas particulares. Né, um artigo bem interessante, inteiro colorido aí, com as classificações aí do Márcio Bortolã e Claudete Bortolã. Então, existe material, você tem que dar uma corrida atrás aí que você consegue tanto o catálogo quanto esses boletins aí, né? Aquela coisa de informações mais espaçadas em periódicos. Bom, a próxima pergunta que temos aqui é do Tony Moedas. Por que da produção das moedas de cruzeiro em liga de alumínio de 1956 a 1965? Foi um equívoco ou falta de matéria-prima? Bom, quando vem a Segunda Guerra Mundial, né, vários metais eram, de certa forma, estratégicos para a indústria da guerra. Então, esses materiais foram mandados para esse tipo de indústria e moedas passaram a ser feitas com materiais menos nobres. Né? A gente tem assim, aquele exemplo clássico das moedinhas de zinco, nazistas, até mesmo moedas de alumínio no período entre guerra, na Alemanha. Né? Lembrar até que tem, vamos dizer assim, moedas, né? Tem pequenas cédulas de centavos, né? O que sempre era feito em termos metálicos foram feitas em papel. Então, novos materiais passam a figurar aí, né, na feitura das moedas, inclusive o alumínio. O que acontece é que, posteriormente, aí, nos anos 50, acredito que ocorreu meio que um modismo do período, assim como hoje em dia todo país tem uma moeda bimetálica a partir dos anos 90, nos anos 50, moedas de alumínio passaram a ser utilizadas. Talvez também aí para usar metais mais nobres para reconstrução, vamos supor, de uma Europa pós Segunda Guerra também, mas enfim, tem esse meio que modismo. Todo país vai ter, né? E o Brasil também não vai ser diferente, vai ter uma série dessas moedas feitas em alumínio. Outra pergunta que temos aqui é do Henrique Polinarski. Esse negócio de um conto de réis. Um conto de réis são 1000 réis? Por que é escrito um cifrão 000? A ideia é que assim, 1000 réis equivale a R$1. Abaixo disso, né, que daí seria depois do cifrão 0, seriam os centavos. Né, e acima disso os números cheios, né? 1000 réis, 2000 réis e assim sucessivamente. Já quanto a um conto de réis, quando a gente fala em um conto, a gente está falando em 1 milhão. Inclusive nos anos 20 existiu uma cédula com esse valor facial. Aqui temos outra dúvida aí do Tony Moeda. Quais os períodos e tipos de peças mais falsificadas de cada época? Bom, no Brasil acho que tem, no período colonial, uma peça que chama sempre atenção, né, o 80 réis do período do Brasil, Reino Unido e Portugal. Essa peça tem muitas falsificações, aparece em grande quantidade, né, o famoso Xen-Xen, né, o cobre falso. Tem muita moeda falsa desse tipo. Então, 80 réis do Brasil, Reino Unido e Portugal. Do período imperial, eu acho que o vintenzinho é o que tem mais. Tô quase fechando por data, e acredito que dê até para fazer todas as datas desse vintenzinho. Então, o vintém do Império, dessa parte do Império, seja o mais falsificado. Já do período republicano, a mocinha de prata, né? Então, aquela série de 1924 a 34, que tem vários apelidos, né? A Michuruca, a Catarina, enfim, cada região aí do Brasil apelida ela de uma forma diferente. Essa, com certeza, do período republicano é a mais facilmente que se encontra, falsa. Bom, nós temos aqui uma nova dúvida do Henrique Polinarski. Método de cunhagem. Por exemplo, como fazem uma moeda prof? Então, as moedas prof são moedas destinadas aí exclusivamente ao colecionismo, não moedas para circular, feitas aí pelo Banco Central,
para entrar como coleção efetivamente, né? O valor facial nunca bate com o valor intrínseco. São moedas de prata, de ouro, né? Diversos metais aí comemorativas. Na hora de cunhar, para ser bem simplista na resposta, tem duas diferenças básicas. Primeiro, elas são cunhadas, né, individualmente e retiradas e guardadas individualmente, enquanto as moedas de circulação comum, claro, são cunhadas individualmente, mas vão caindo num cesto, né, com várias outras moedas batendo uma nas outras, então fazendo aqueles pequenos risquinhos. Já uma prof não, então ela é retirada e guardada em estojo separado. A outra grande diferença é contra o polimento da moeda, né? Tanto antes do preparo do disco ou até posteriormente, ela tem um acabamento mais belo, né? Com um polimento melhor, enfim, esse tipo de coisa. Então, a moeda destinada para coleção, que tem essa pequena diferença já na hora de se fabricar. Então, por hoje são essas as respostas. Se a sua pergunta ainda não foi respondida, continue acompanhando o canal. Como eu já disse, em breve tem um novo vídeo com as perguntas que não couberam nessa edição. Agradeço muito a todos que compraram a ideia, que mandaram suas perguntas, não só o pessoal iniciante, que é o foco específico do canal, mas também várias perguntas de pessoas que entendem muito da área e mandaram as perguntas que eles sabem as respostas no intuito aí de colaborar, né, com a produção de conteúdo do canal. Então me deixa isso muito feliz, né? Porque a gente vê que pessoas que já têm grande nível de conhecimento na área estão achando que o canal está sendo útil e interessante. Então agradeço muito a todos. Por fim, joinha no vídeo, se inscreve no canal e muito obrigado pelo play como sempre. Então até o próximo Serrato Responde.